Olá! Hoje o tema é Lei da Atração, reflexões. Ontem eu estava trabalhando e comecei a falar sobre Lei da Atração, criação de realidade. O que é Lei da Atração? É a ideia de que, pelas escolhas dos pensamentos e sentimentos que a gente tem, com constância, frequência e intensidade, a gente é capaz de criar experiências, realizações, realidades que tem a ver com aquilo que a gente acha legal pra gente. Então, tem um grupo de pessoas no mundo que acredita, né? Isso já falei aqui em outro vídeo, desde do século XIX, do final do século XIX, 1800 e muito, que começou a existir grupos de pessoas, né, principalmente nos Estados Unidos, que começaram a pensar, né, a ter ideias de que, e realizar isso, essas pessoas conseguiram provar através da própria experiência de vida delas, porque cientificamente isso não é provado, de que quando você conduz bem os seus pensamentos e os seus sentimentos com consciência, trazendo os pensamentos e as emoções, os sentimentos, para aquilo que você acredita que é melhor para você, você, de certa forma, influencia o andamento das suas experiências. Tem muita gente que não acredita nisso, obviamente. Eu tendo a gostar da ideia, eu gosto muito da ideia. Mas como eu estava ontem, deixa eu colocar no silencioso de novo aqui, que eu sempre me esqueço disso. Como eu estava ontem falando sobre isso e percebi em mim uma certa... Quando eu estava falando sobre isso, eu percebi uma certa trava de falar sobre isso. E, inclusive, eu fiquei lenta no pensamento e eu fui observar o que danado é isso, né? Existe resistência em mim quando eu falo desse assunto, principalmente com determinar a criação dessa realidade. E aí eu fui pensar, né? Fui refletir. Por que eu tenho essa... Será que eu não acredito o suficiente nisso? Tenho cá minhas dúvidas. O que danado está acontecendo comigo? Que quando eu falo sobre esse assunto, eu percebo que eu não sou fluida como eu falo de outros assuntos. Fica uma coisa assim, como se estivesse emperrando. E aí eu percebi que esse pensamento de criação de realidade, de determinar a criação da realidade, conflita dentro de mim com as minhas ideias budistas, zen budistas, ou budistas só. Eu também tenho crenças budistas dentro de mim que dizem que a gente é legal, é melhor mesmo a gente aceitar o que vem e não criar, determinar. E aí eu comecei muito a usar essa história de lei da atração por causa de Louise Hay, né, que é uma adepta disso. Ela não fala em lei da atração, mas a autora que influenciou ela, que é a Scovel Skin, Florence Scovel Skin, e o centro em que ela começou a trabalhar com essas ideias, que é a Igreja da Ciência Religiosa, se eu não me engano, trabalhavam com essa ideia de lei da atração, não com o título Lei da Atração, mas é a mesma ideia. Eu também já falei isso nesse vídeo, né? Então, eu trabalhei essa ideia por causa da Louise Hay. Só que Louise Hay, nos livros dela, ela não se foca muito em criação de realidade. Ela se foca em aprender a amar a si. E é por isso que eu gosto tanto dela. Gosto tanto dela, não, que eu não conhecia ela, né? Gosto tanto dos livros dela, da maneira de pensar dela. Porque ela diz, não importa, não interessa o que você está criando para a sua vida. O que importa mesmo é você aprender a gostar de si, a se apreciar. Eu acho que eu também já falei disso no outro vídeo aqui, sobre o tema de Louise Hay, né? Que é amar a si mesmo, cuidar de si, apreciar-se, ter uma estima por si, ter uma admiração por si mesma, né, que transborda. Isso para ela é que é o mais importante e para mim também.
né? Então, eu não me interesso muito em criar o emprego perfeito, relação perfeita, a saúde perfeita. Eu não me interesso, na minha vida, eu não me interesso de criar isso. Eu me interesso de cuidar bem de mim, estar sempre me apoiando, estar sempre cuidando das minhas fragilidades e encarar o que vier, porque eu acredito que a vida está sempre a meu favor, né? Claro, cuidando dos meus pensamentos, né? Eu cuido dos meus pensamentos, eu procuro escolher os pensamentos mais adequados para mim, mas não com a ideia de criar uma realidade específica. Por exemplo, aumentar meu salário, aumentar minha prosperidade, aumentar meu salário, criar saúde para mim. Não, eu trago essa escolha de pensamento porque isso é o melhor para mim. Então, se eu acredito, por exemplo, que a saúde é meu direito divino, isso é bom para mim. Isso não quer dizer que eu nunca vou adoecer, mas que mesmo quando eu adoeço, aí eu aceito como budista, como um bom budista faz, aceita o que vem, eu me curo com mais facilidade, eu encontro os profissionais mais adequados para mim. E isso tem sido assim por um tempo, assim, desde acho que de uns 5 ou 6 anos para cá, isso tem sido melhor para mim. Então, de 1 ano e meio para cá, eu nem tenho adoecido, tá? Mas não é esse o ponto. Tudo bem eu adoecer de vez em quando, não tem problema, né? A ideia é, mesmo quando eu adoeço, eu me amo e cuido de mim. Mesmo quando eu tenho dificuldades financeiras, eu me amo e cuido dessas dificuldades financeiras. Mesmo quando eu me conflituo num relacionamento pessoal, tudo bem. Eu encontro a harmonia de volta com mais facilidade. Por quê? Porque apesar disso, eu estou aprendendo a cuidar de mim, a me amar, a me apreciar, a me apoiar. E esse é o ponto. Então, eu descobri, e aí decidi fazer o vídeo hoje sobre isso, porque eu descobri o que é que estava conflituando-me. Eu não gosto de falar sobre lei da atração com os meus clientes, no sentido de, aí eu quero, por exemplo, eu estava falando sobre vendas com uma cliente, que ela tem metas, ela é uma vendedora e ela tem metas para cumprir. Então, como criar essa meta possível, né? E eu estava falando sobre isso com ela e eu vi que eu estava travada nisso, na fala com ela. Né? Aí eu disse, porque eu não acredito nisso, desse jeito. Depois que eu pensei, né? Na hora eu não pensei nisso não, porque na hora eu estava muito focada em ajudar ela a trazer isso para ela. Mas, enquanto eu olhava para ela e vi isso, eu também olhava para mim e via que eu estava travada. Talvez ela nem tenha percebido que eu estava travada. Depois eu vou até perguntar a ela. Mas eu percebi. E era conflito. Toda vez que tem conflito, duas ideias opostas ou que não se combinam, eu vou ficar mais lenta, claro. E aí eu percebi, não sei como é que eu vou fazer daqui para frente, mas eu descobri isso. Eu prefiro usar a ideia de que é bom eu conduzir os meus próprios pensamentos conscientes para mais próximo daquilo que eu realmente quero e trabalhar eles até que eles fiquem no meu subconsciente. Por exemplo, a saúde é meu direito divino e meu sistema imunológico é muito eficiente. Eu tenho dito desde que começou a pandemia. Eu trabalhei a pandemia inteira com essas afirmações. São 3. A saúde é meu direito divino, meu sistema imunológico funciona perfeitamente, ou eficientemente, ou muito bem, ou fortemente, vai depender do dia, e eu envio amor para todas as minhas células e elas retribuem com saúde perfeita. Eu tenho usado desde a pandemia e eu não peguei Covid. Aqui em casa, meu companheiro pegou Covid, numa taxa inclusive alta, porque ele fez o teste. Eu dormia com ele, continuei dormindo com ele. Eu disse, olha, eu não vou me apartar de você, não. Se eu tiver que pegar, eu pego. E eu não peguei Covid. Não. Eu fiz o teste também, na mesma época que ele, e eu não estava com traço de Covid. Então, não peguei Covid até hoje. E desde 2023, a minha última gripe foi em setembro, se eu não me lembro, novembro, setembro, não me lembro mais um mês, mas foi no finalzinho de 2023. Todo mundo se gripa aqui em casa.
E assim que a pessoa começa a estar com sinais de gripe, eu começo mais fortemente dizendo: meu sistema imunológico é muito eficiente. Eu envio amor para todas as minhas células e elas respondem com saúde perfeita, porque a saúde é meu direito divino. Eu fico dizendo isso. Isso não quer dizer que se eu ficar doente, eu vou ficar mal comigo mesma. Não. Se eu ficar doente, aí eu uso a técnica do budismo. Eu aceito e vou fazer tudo o que eu puder para voltar à minha saúde. Vou tomar as medicações, vou fazer o repouso. No caso da gripe, né, que é repouso líquido normalmente, não tem remédio para gripe, né? Então eu vou repousar. Eu vou entender que a minha gripe é minha amiga e que está pedindo naquele momento que eu repouse, porque é isso que a gripe está pedindo. Eu vou entender, segundo Luiz e Rei, gripes, né, resfriados, são muitos pensamentos na cabeça, então eu vou verificar se eu tive muitos pensamentos conflitantes na minha cabeça e vou harmonizar isso. Né? Vou usar, né? Eu tenho um dos capítulos do Você Pode Curar Sua Vida, que é o livro base de Luiz e Rei, ela diz, quando você ficar doente, aí dá uns passo a passo. Depois eu posso até fazer um vídeo sobre os passos a passo dela, né? E um deles é, você senta e conversa com a sua doença. Né? Diz o que é que eu estou precisando aprender agora. Se você quiser mais rápido, ela tem um livrinho que ela diz a doença, o padrão mental que pode ter criado aquela doença e as afirmações que podem neutralizar o padrão mental que criou aquela doença. Aí ela diz, você vai lá no livrinho, verifica a sua doença, usa, descobre qual é o padrão mental negativo que pode ter criado a doença e faz as afirmações que podem neutralizar esse pensamento, tá? Você não precisa ficar com raiva disso, né? Então, você pode usar essa ideia de criação de realidade para enfrentar hoje, para enfrentar as situações. Hoje, como é que eu estou fazendo isso? Eu confio que o todo, que sabe muito mais do que meu ego, vai enviar todas as experiências que eu preciso ter para ampliar a minha consciência. Então eu não crio mais essa realidade, eu aceito o que vem, tá? Eu uso as afirmações, mas para manter a minha mente em estado de elevação, que era esse outro tema que eu ia falar, e eu vou falar semana que vem, que é vigiar e orar. Vou falar semana que vem sobre o tema que eu tinha preparado esse para fazer hoje, mas quando eu fui fazer a reflexão ontem sobre lei da atração, eu achei mais presente em mim hoje esse tema do que o outro. Então, mas combina, inclusive. Vigiar e orar preste atenção nos teus pensamentos, né? E eleva eles. Então, é isso que eu estou fazendo agora. Eu presto atenção. Se eu perceber que eu estou num pensamento que não colabora para eu viver bem, eu escolho mudar, que é isso que Luiz Rey diz, né? O seu poder é escolher o que vai pensar, conscientemente. E afirmar tantas vezes isso, declarar tantas vezes isso, que isso se imprima no seu subconsciente. E aí o seu subconsciente, que é o criador de realidade, não é o seu consciente que é criador de realidade, é o seu subconsciente, que é a parte que está conectada com o divino. Então é o divino, né, o todo que cria. Aí ele vai movimentando você para experiências adequadas àquela crença, tá? E é isso que é criar realidade. Mas hoje em dia eu nem estou mais me importando com isso. Eu não quero determinar, porque meu ego não sabe. Normalmente meu ego, quando quer criar uma realidade, eu percebi, né? Ele quer criar por medo. E eu não quero me basear no medo para criar realidade, tá? Então eu abri mão disso. Abri mão de criar, do meu ego criar uma realidade, e eu deixei ao céu, como diz, né? Eu deixei que a vida me levasse, e aquilo que ela trouxer, eu experimento, como diz a oração da crise, como algo que está trabalhando para o meu mais alto bem, que Luiz de Rei tem um grupo de afirmações, que são 4 afirmações, que eu botei o nome de oração da crise, que é, está tudo bem, ou seja, eu aceito a experiência do jeito que ela está, agora, do jeito que ela se apresenta para mim. Está tudo bem. Por que está tudo bem? Por que eu aceito essa experiência? Porque eu tendo a acreditar que
tudo trabalha para o meu mais alto bem. Então, independente da experiência, eu tendo a acreditar que essa experiência está chegando para mim, para que eu trabalhe, né, para o meu mais alto bem. E o que seria meu mais alto bem? Na minha cabeça é minha lucidez, minha clareza mental, minha saúde espiritual. Então, se eu estou vivendo aquela situação, é para ampliar a minha consciência para a saúde espiritual. Então, tudo trabalha para o meu mais alto bem. Desta experiência, só virão coisas boas. Por quê? Porque a minha mente vai selecionar o que tiver de melhor para mim. Então, eu posso ficar tranquila nessa, mesmo que seja uma experiência desagradável de base e que eu não compreenda muito bem porque está acontecendo aquele. E a última frase é: eu estou em segurança. Eu confio na vida, portanto, estou em segurança. Então, quando a gente começa a dizer constantemente essas 4 afirmações que eu chamei de oração da crise, porque normalmente eu comecei usando elas quando eu vislumbrava uma situação de crise na minha vida. O que é uma situação de crise? É uma situação que bagunça o meu cotidiano. Eu estou vivendo de uma certa forma, com uma certa ordem, e de repente acontece algo no meio do caminho, como dizia, como disse. Ai, me esqueci o nome do poeta. Esqueci o nome do poeta, mas no meio do caminho tem uma pedra. Tá? O poeta falou isso, é um poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade. Vê, chegou na minha memória. É outra afirmação que eu estou dizendo. Tudo que eu preciso me lembrar chega na minha memória no tempo certo. E normalmente eu tenho me lembrado mais das coisas hoje em dia. Então, Carlos Drummond de Andrade disse, no meio do caminho tem uma pedra. Então, o que para mim é a pedra? Uma crise. Crise é aquilo que faz, agora eu tenho que lidar com essa pedra. Ou passar por cima, ou passar por lado, ou sentar e esperar ela se dissolver, eu não sei. Mas assim, a pedra é uma crise. Para mim, tá? Não sei se era para Carlos Drummond de Andrade. Mas para mim é a pedra. E aí, o que eu faço hoje? Quando eu vejo uma pedra no meio do caminho, eu digo, ok, tá tudo bem. Fez eu não sei, não parou não. Deixa eu colocar então agora no não perturbe, porque tem uma pessoa ligando para mim. Tá, pronto. Então eu sento com a pedra, olho para a pedra e ao invés de xingar a pedra, dizer que meu pensamento estava errado, não. Eu olho para a pedra e digo, está tudo bem, porque essa pedra está trabalhando para o meu mais alto bem. Dessa pedra só virão coisas boas, porque eu vou selecionar isso. E eu estou em segurança, essa pedra não vai me machucar. Então eu estou em segurança, porque eu sei lidar com ela. E aí eu vou olhar para a pedra, vou conversar com a pedra, vou saber o que é que ela trouxe para mim, para eu dissolver do meu passado, porque normalmente, quando a gente está vivendo a vida pedregulhosa, é porque a gente tem muita coisa no passado que a gente está trazendo para o presente, de forma inconsciente, que cria aquelas pedras. E pronto, aí eu converso com ela, aprendo e ultrapasso a pedra e continuo andando. Tá? Então eu não me importo mais hoje em dia com eu determinar o que vai ser criado. Porque eu confio hoje que o divino está sempre trazendo o que é melhor para mim. Mesmo que eu mesma não saiba disso conscientemente. Então eu confio que o universo está trazendo aquela experiência para o meu mais alto bem. Mesmo que ela seja uma experiência pedregulhosa. Se eu inverter agora essa palavra. Cheia de pedregulhos. Seja desconfortável, inclusive. Eu, inclusive, estou numa experiência assim, nesse momento. E quando eu canso da experiência, porque às vezes ela é longa, né? A minha está sendo longa, então às vezes a gente cansa. Eu sento, recito a oração da crise, e digo, tá tudo bem, tem coisa para aprender nela. E se eu tiver que ficar sentada por um tempo, tudo bem. Né? Está tudo bem. Está. Essa é uma das afirmações também de Louise Hay que eu mais gosto. Está tudo bem. A outra é, eu me amo e me aprovo. Então, quando eu trabalho com lei da atração, eu não trabalho para a criação determinada de realidade por causa do ego, dos desejos do ego. Aí eu quero, por exemplo, sei lá, viajar para a Europa. Aí eu fico, agora eu estou numa linda viagem. Eu quero um carro, agora eu dirijo um lindo carro. Eu quero uma casa. Não, eu não estou mais aí. Eu sei que tem pessoas que estão aí, tá? E talvez eu não esteja porque eu acho que eu já tenho tudo que eu preciso ter, então
não tenho mais nenhum pedido a fazer, e tem muita gente que ainda tem pedido a fazer, eu não estou contra as pessoas. Só que eu percebi que quando eu trabalho isso com os meus clientes, eu entro em conflito. Por quê? Porque a veia budista de aceitar o que vem, do jeito que vem, é mais forte em mim do que a ideia de lei da atração. A lei da atração eu uso mais como a ideia que Louise Hay diz, né? Ela ensinava uma coisa só, Louise Hay dizia. Eu só ensino você a se amar melhor, né? A se amar mais. É a única coisa que você precisa, de verdade. O resto é desnecessário, né? Então, qualquer coisa que você ache que você precisa é só loucura do seu ego medroso, que quer uma segurança. Então, eu já cheguei nesse lugar mental, então eu estou abrindo mão disso. Mas quem não chegou ainda nesse lugar mental, ainda talvez precise. Aí eu preciso ter um relacionamento conjugal bom. Eu preciso que alguém me ame. Eu preciso de um carro novo. Eu preciso de uma viagem. Eu preciso de um emprego. Né? Tudo bem. Eu preciso de uma casa. Tudo bem fazer. Eu preciso atingir metas no meu trabalho. Tudo bem fazer isso. Não tem problema. Né? Agora eu realmente vou ficar mais travada para dar. Então eu preciso me lembrar disso para avisar para os meus clientes. Eu acho que por isso que eu fiz o vídeo, para me lembrar disso, porque de vez em quando eu vou assistir esse vídeo e me lembrar disso. Né? Porque eu assisto meus vídeos, viu? Eu acabei de assistir agora um, quase todo dia. Eu pelo menos pego um e assisto, porque eu aprendo muito com os meus vídeos, cara. Ou melhor, não é que eu aprenda, eu me lembro muito com as coisas que eu preciso me lembrar com os meus próprios vídeos. E se eu soubesse disso, eu tinha começado a fazer vídeos mais cedo, porque está sendo muito benéfico para mim. Né? Não sei como é que tá para os outros, mas para mim é benéfico demais. Então eu tenho feito vídeos mais para mim do que para os outros. Para colocar, eu coloco para os outros, claro, para verem, mas eu tenho feito mais para mim do que para os outros os vídeos, porque eu assisto e aí fico me lembrando, olha, principalmente os mais antigos, que eu já me esqueci do que eu falei. Aí eu vou lá para trás e digo, meu Deus, eu disse isso, que bom que eu disse isso, agora eu posso me lembrar disso. Então eu mesma estou me lembrando das coisas através dos vídeos. Mas não sei mais porque eu entrei nessa conversa dos vídeos. Porque eu estou fazendo esse vídeo hoje para me lembrar mais tarde de que eu preciso saber que eu entro em conflito para falar em lei de atração, em criação de realidade no mundo mundano, porque eu estou mais para o mundo budista de aceitar o que vier. Porque eu confio no processo da vida. Neste momento, eu realmente confio no processo da vida e acredito que tudo que ela envia para mim, mesmo que seja desagradável de passar, é o melhor para mim naquele momento. Então eu não estou mais criando realidade. Né? Eu estou deixando que a realidade se apresente para mim e lidando com ela. E quem me ajudou a fazer isso foi a oração da crise de Louise Hay e o Salmo 23, que é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essas dois pontos mentais eu tenho usado bastante, a essência delas. E aí eu consigo andar pelo mundo, mesmo nos vales da sombra da morte, né, que é nas situações desagradáveis, e atravessar elas sem grandes baixa de energia. Né? Tem baixa de energia porque quando a gente está atravessando o vale da sombra da morte, a gente gasta mais energia. Né? Claro, a gente tem que pensar mais, a gente tem que utilizar estratégias que a gente não está muito acostumada a usar, então a gente vai gastar mais energia, então cansa. Mas baixa a energia, mas não zera. Hoje em dia eu não zero mais minha energia. Eu baixo um pouquinho mais, um soninho, botar os pés para cima, fazer alguma coisa diferente, se guiar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é me guiar pelos meus desejos. Isso me descansa muito. Eu acordo e digo, o que é que eu quero fazer realmente agora? E aí eu descubro e faço aquilo que eu realmente quero fazer naquele momento. Ao invés de fazer uma coisa que parece uma obrigação, um dever, né, eu faço um gosto. E aí eu me descanso muito fazendo isso, eu passo uns dias fazendo isso, aí me descanso e aí eu posso fazer o que eu acho que é dever. Como estudar, por exemplo. Embora eu goste de estudar, nem sempre eu estou estudando porque eu gosto, porque eu estou afim de estudar naquele dia. Às vezes é por dever mesmo, eu tenho um trabalho, eu tenho algumas responsabilidades com os meus clientes, eu preciso me manter atualizada para servir melhor aquelas pessoas que depositarem em mim a confiança
de um trabalho terapêutico para elas. Então, eu tenho deveres, né, que a gente considera como obrigações. Então, às vezes, eu não estou a fim de estudar, mas vou estudar por causa desse dever, desse compromisso com os meus clientes. Quando eu percebo o cansaço, aí eu paro um pouco de fazer isso, né? Eu digo, ok, eu já estudei o suficiente, agora eu vou descansar e fazer o que eu quero, e não o que eu tenho dever. E aí, engraçado, pouco tempo depois, normalmente é de 1 mês a 1 mês e meio depois que eu solto, eu sinto vontade de estudar de novo. Já não é mais um dever, é um desejo de novo, né? E eu tive a oportunidade de fazer isso. Eu digo que eu tenho muita sorte na vida. A vida sempre me deixa fazer tudo o que eu quero, sem me cobrar um preço alto por isso. Eu não sei o que foi danado, eu fiz nos doramas. Quando alguém está tendo uma coisa muito boa, ele diz assim, eu devo ter salvado o mundo na outra vida. Eu acho que eu devo ter salvado o mundo na outra vida. Porque nessa daqui, realmente é mamão com açúcar. A vida me deixa fazer tudo o que eu quero. Impressionante isso. Bom, então era isso que eu queria falar hoje sobre lei da atração, reflexões sobre a lei da atração. Eu não estou mais criando realidade. Tá? Eu apenas estou vivendo as realidades que aparecem. E aí eu preciso me lembrar, tá? Esse vídeo, Nanda, é para você se lembrar da próxima vez que está assistindo que teve conflito nesse tema, significa que é porque você não está mais criando a vida desse jeito. E é por isso que você fica meio travadinha, viu, meu amor? Mas tá tudo bem, porque tudo está trabalhando para o seu mais alto bem. E é só você se lembrar disso, que você está mais para o budismo do que para a criação de realidade, e tudo volta a ficar normal. E você só está fazendo isso naquele momento para o cliente, porque o cliente não chegou no lugar onde você está ainda. Somente por causa disso. Então pode respirar e acalmar, que tá tudo certo, viu? Meu amor, minha linda, minha maravilha, Nanda Botelho. E até a próxima.